vamos estudar agora um pouco sobre análise combinatória, que é uma parte da matemática. A análise combinatória, o próprio nome já diz basicamente do que se trata. É uma parte fundamental da matemática e é a contagem de possibilidades que determinado experimento pode acontecer. Ou seja, em uma determinada situação, você vai ter que contar a quantidade de possibilidades possíveis. Em casos pequenos, é mais fácil você contar uma a uma e você consegue ter o valor total das possibilidades. Mas existem alguns casos que isso não é possível fazer. Então, a gente precisa de alguns métodos para resolver esses problemas. Um dos métodos, que é o que a gente vai estudar hoje, é o princípio multiplicativo, ou também conhecido como princípio fundamental da contagem. Então, observando a palavra fundamental, você pode notar que basicamente é o alicerce da análise combinatória. Então, hoje, vamos resolver problemas do seguinte tipo. Por exemplo, quantos números com dois algarismos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5? Outro problema que vamos resolver seria: eu tenho que lançar uma moeda e lançar um dado. Quantas são as possibilidades que eu consigo obter? Outro problema, por exemplo, suponha que você tenha 4 pessoas, Bárbara, Rian, Tainara e Wesley. E eles participam de uma corrida. Quantas maneiras existem para formar o pódio para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Outro problema, uma moeda é lançada 4 vezes. Qual é o número de sequências possíveis de cara e coroa? Outro problema que a gente pode resolver. Uma adolescente possui 6 blusas, 8 saias e 3 sandálias. De quantas maneiras ela pode se vestir? Então, são esses problemas que a gente vai tratar hoje, usando o princípio fundamental de contagem. Então, vamos aqui. Então, a primeira coisa que vamos tratar é o que é o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Consiste basicamente no seguinte: se determinada decisão, que eu chamei de D1, pode ser tomada de X maneiras, e qualquer que seja essa maneira, a decisão D2 pode ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tomar consecutivamente as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Parece um pouco estranho, mas vamos aqui. Suponha que você tenha que tomar uma decisão. Essa é a primeira decisão, chamada de D1. E suponha que você tenha X maneiras de tomar essa decisão. Aqui colocou 4, mas, de maneira geral, são X maneiras. E depois de tomada essa decisão, você tem que tomar outra decisão. E essa outra decisão pode ser tomada de Y maneiras. Então, essa aqui é a decisão 2. Então, o total de maneiras possíveis é X vezes Y, onde você toma a decisão 1 e, em seguida, tomar outra decisão, que chamamos de decisão D2. Então, basicamente, isso é o princípio fundamental da contagem. Então, observe que tem duas coisas que a gente tem que observar aqui, e tomar bastante cuidado, que é o que são as decisões e depois quais são as maneiras de tomar cada decisão. Então, vamos fazer um exemplo para facilitar esse entendimento sobre esse assunto.
Exemplo, no lançamento simultâneo de uma moeda e um dado, quais são as possibilidades para o resultado? Então, aqui é um problema pequeno, então vamos descobrir quais são os resultados possíveis. Na maioria dos casos, o problema a ser resolvido geralmente é quantas são as possibilidades, não quais. Mas aqui, como é um problema pequeno, é possível enumerar cada uma. Então, vamos partir do uso do diagrama da árvore. O que consiste um diagrama da árvore? Eu vou tomar como a primeira decisão o lançamento de uma moeda. Então, lançando uma moeda pode ser cara ou coroa. O K para cara e o C para coroa. Depois de lançar a moeda, você vai lançar o dado. O dado pode ser de quantas maneiras? 6. Então, pode ser o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E a mesma coisa se na primeira decisão tivesse caído coroa. Vou colocar um pouquinho mais em cima aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são essas as possibilidades. Posso colocar assim também, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6, coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5 e coroa 6. Então, essas são as minhas possibilidades. Então, quais são? São essas. Se tivesse perguntado quantas são as possibilidades, você observa facilmente que são 12. Como eu usaria o princípio multiplicativo nesse problema? Se eu não quisesse quais são, e sim quantas são. Então, você vai observar quais são as suas decisões. As suas decisões são duas. Vou fazer até assim. Decisão 1 é o lançamento da moeda. E decisão 2, o lançamento do dado. Quantas maneiras que eu tenho para lançamento da moeda? 2, cara ou coroa. E o lançamento do dado? 6. Então, 2 vezes 6, 12 maneiras de você ter o resultado de lançamento de uma moeda e o lançamento de um dado, ok? Observe que a ordem aqui é irrelevante. Poderia ser a primeira decisão o dado e a segunda a moeda, porque foi lançado simultaneamente. Wesley vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. Então você já observa que você tem duas decisões a ser tomadas. Que é qual carne Wesley pretende comer e qual a sobremesa que ele vai querer. O cardápio oferece as seguintes opções de carne: costela, picanha, bacon, coração e frango. Então são 5 opções de carne e vou continuar a leitura. As sobremesas disponíveis são doce de leite, churros, mousse de maracujá, chocolate, torta de limão e sorvete de creme. Então são 6 sobremesas. De quantas maneiras
ou de quantas formas o Wesley pode fazer essa refeição. Então, são duas decisões. Decisão 1, a carne. Decisão 2, a sobremesa. E a carne tem 5 maneiras e a sobremesa 6. Então, basta multiplicar. Então, Wesley tem 30 formas para fazer a sua refeição. Em um baralho de 52 cartas, 4 cartas são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis? Se a escolha for feita com reposição, e na letra B, se a escolha for feita sem reposição. Então, basicamente, trata do seguinte: eu tenho um baralho com 52 cartas, eu vou retirar 4. Então, observe que as suas decisões são 4. A carta 1, a retirada da carta 2, a carta 3, a carta 4. Então, as 4 decisões são essas. Vamos primeiro resolver o problema A. Tanto o A quanto o B, eu vou retirar 4 cartas. Então, vou já só montar o problema B também, para vocês observarem a diferença. Também retirar 4 cartas. Carta 1, carta 2, carta 3, carta 4. Só que no problema A, se a escolha for feita com reposição, ou seja, eu retiro a carta e volto ela para o baralho. Então é o seguinte: de quantas formas eu tenho para retirar a primeira carta? O baralho está cheio, então é 52 maneiras. Com reposição, ou seja, eu retirei a carta e voltei ela para o baralho. Então a segunda decisão também tem 52 maneiras, porque eu voltei a carta. Então ficou 52. Retirando a segunda carta, eu novamente voltei ela. Então a decisão 3, que é a carta 3, também é 52. E também 52 na carta 4. Então, a resposta é 52 elevado a 4. Que, fazendo essa conta, obtemos esse número aqui. 7.311.616. Isso são todas as possibilidades de retirada de 4 cartas de um baralho de 52 com reposição, ou seja, eu retiro a carta e volto ela para o baralho. A diferença para o item B é que, ao momento que eu retirei a carta, eu não volto ela para o baralho. Então vamos aqui. Como a decisão 1 é a carta 1, temos 52 maneiras, inicialmente. Só que para a carta 2, a carta 1 você não voltou ela para o baralho, então você só tem 51 maneiras de fazer isso. A partir do momento que você tirou a segunda carta e retirou ela do baralho, para a decisão 3, eu tenho só mais 50 cartas. E, consecutivamente, só 49 cartas para a decisão 4, porque é sem reposição. Eu não voltei a carta para o baralho. Então, observe que a quantidade vai reduzir bastante. Então, fazendo essa multiplicação de 52 com 51, com 50, com 49, obtemos 6.497.400 possibilidades. Observe que apenas esse gesto de não voltar a carta para o baralho diminuiu quase 1 milhão de possibilidades. Então, pequenas modificações causam grandes consequências em análise combinatória.
Um aluno deverá resolver uma avaliação que possui 10 perguntas, com 4 alternativas. Alternativa A, B, C e D. De quantas maneiras o aluno poderá resolver a avaliação? Então, a primeira coisa que você tem que entender para resolver um problema de princípio multiplicativo é entender quais são as decisões. Você tem quantas decisões para ser tomadas? Na verdade, você tem 10 decisões, que é, eu peguei a prova, o aluno pegou a prova. A primeira decisão que ele tem é, eu vou resolver a questão 1. A segunda decisão, a questão 2. A terceira decisão, a questão 3. E assim sucessivamente. Então ele tem 10 decisões. Vou colocar 3 pontinhos aqui. Então, no fundo, ele tem 10 decisões. Vou colocar questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, 6, 7, 8, questão 9 e questão 10. Só não coloquei as 10 por falta de espaço, mas são 10 decisões. Vamos ler novamente o problema. Um aluno deverá resolver uma avaliação que possui 10 perguntas, então são as decisões, com 4 alternativas, ou seja, ele vai marcar na questão 1. Quantas opções que ele tem? Ele tem a opção A, B, C ou D, então ele tem 4 alternativas. Para a questão 2, a mesma coisa, ele vai ter 4 alternativas. 4 alternativas para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9 e para 10. Então ele tem ao total 4 elevado a 10 possibilidades, que é 4 vezes 4 vezes 4, com 10 termos. Então a resposta é 4 elevado a 10. Fazendo a multiplicação, a gente chega em 1.048.576 maneiras dele fazer uma prova. 1.048.576 maneiras diferentes dele fazer uma prova com 10 perguntas e cada pergunta com 4 alternativas. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres, alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis será, então, isso é uma questão da PUC do Rio de Janeiro, e vamos, então, resolver ela. Novamente, a senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres. Então, você tem a senha, você tem 4 decisões, que é o caractere 1, o caractere 2, o caractere 3 e o caractere 4. Então, você tem que tomar 4 decisões. Lendo novamente. É sempre bom você ficar lendo o problema para ver se você não deixou nada passar. Porque essas questões são bem interpretativas. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres, já colocamos. Alfabéticos ou numéricos, ou seja, pode ser letra ou número. Sendo o primeiro necessariamente alfabético. Então, esse aqui tem uma restrição, que ele tem que ser alfabético. Tem que ser letra. Quantas letras temos? 26. Os outros não falaram nada. Então, na decisão 2, pode ser letra ou número. Então, temos 26 letras com 10 números, 0 até o 9. Então, temos 36 maneiras. Aqui, o caractere 3 pode ser letra ou número.
Então, temos 36 maneiras, 26 letras e 10 números. E a mesma coisa no caractere 4. Temos 36 maneiras. Por quê? Porque, novamente, pode ser letra ou número. Então, observe que no gabarito você não precisa fazer a multiplicação, é só simplificar como potência. Então, ficou 26 vezes, aqui tem 3, 36, então é 36 ao cubo. Então, a alternativa é a alternativa C. As placas de automóveis eram todas formadas por duas letras, inclusive K, Y e W, seguidas por 4 algarismos. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passaram a ter 3 letras seguidas e 4 algarismos. Quantas placas de cada tipo podemos formar? Então, são 2 problemas. Vou separar aqui. O problema antigo e o problema atual. Então vamos aqui. Antigamente, as placas eram formadas por 2 letras. Então é letra 1 e letra 2. E depois seguidas de 4 algarismos. Ou seja, 4 números. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Então, observe que são 6 decisões a ser tomadas nas placas antigas. Então, vamos aqui. Observe que ele falou, inclusive, K, Y e W. Ou seja, letras temos 26. Então, é 26 vezes 26... números 10, 10, 10 e 10. Então, fazendo essa multiplicação de 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, obtemos 6.760.000 placas diferentes. Isso no modelo antigo. A diferença para os dias atuais é que agora temos 3 letras e 4 algarismos. Ou seja, só aumentou uma letra. Então, agora, em vez de ter 6 decisões, teremos 7. Que é a letra 1, letra 2, letra 3, número 1, número 2, número 3 e, finalmente, o número 4. Então, são 26 letras na primeira decisão, 26 na segunda, 26 na terceira. Por quê? Porque falou que pode ser repetido. Números 10, 10, 10... e 10. Então, vamos aqui. Ficou 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Obtemos um total de 175.760.000 placas. Observe que a grande diferença dos modelos antigos para o atual é aumentar uma letra. Ou seja, esse número aqui era só você pegar ele e multiplicar por 26 possibilidades, que aumentou uma letra, então tem 26 maneiras. Então essa é a resposta desse exercício.